Sobre a última entrevista coletiva, eu vou dar, antes de eu fazer a pergunta, eu vou dar a meu feeling. Até te expliquei por que eu não fui, houve um desencontro aí com a assessoria. Mandar um beijão pra Dani, o Vinícius está aqui também hoje com a gente. Queria muito ter estado na coletiva, mas não consegui. Mas assisti aquela coletiva 2 vezes, inclusive peguei o trecho do Não Posso Falar, que o GE contou 9 vezes. Eu peguei os momentos que você, enfim, argumentou que não podia falar. A minha leitura, Pedro, e aí não sei até que ponto você pode dizer ou não, na brincadeira não posso falar, mas a minha leitura daquela coletiva, se eu tiver errado, você tem todo o direito de me desmentir, me passou a impressão de que aquela coletiva foi mais para expor como é que anda a relação hoje do associativo para com a 777 do que para explicar muita coisa. Essa é a minha leitura, porque os assuntos específicos que o torcedor tem vontade de saber, que é justamente sobre o contrato, e eu nem vou te perguntar disso, porque não sou bobo de ficar te perguntando sobre o que você não pode falar, né? Então, enfim, tem neurônio aqui. Mas ficou uma impressão, e eu vi alguns companheiros de forma respeitosa, e eu também tenho essa opinião, pra gente que opina de forma séria e tá cagando e andando pra política do clube, eu saí naquele dia com um sentimento ruim daquela coletiva e eu vou te explicar como vascaíno, que não é o comunicador, que é o Diego torcedor. Eu nunca vi um presidente da associação tão fragilizado. Sim. Porque era angustiante ver, e de fato está no contrato, né? Tá no FAQ lá que foi divulgado, que vários assuntos você não pode falar. De fato, aquela coletiva foi para expor como é que tá a relação, Pedro? Então, Diego, vou tentar lembrar de tudo, tá? Vamos pela parte do fragilizado. Contratualmente, ok. Então você concorda que contratualmente você está fragilizado? Calma. Em publicamente falar o que eu tenho vontade de falar, tá? O não posso falar é público. Não posso falar publicamente. Internamente, de sócio para sócio, eu falo todas as verdades que eu tenho para falar. Todas as verdades que eu tenho para falar. Que isso fique claro. Essa rigidez e essa dureza que as pessoas me cobram aqui publicamente, internamente, no trato de sócio para sócio, em busca de um Vasco melhor, que é para isso que eu trabalho, eu tenho zero vaidade de ter a última palavra e nunca foi a minha intenção, desde o momento que eu sei que eu tenho 30% e sei que sou minoritário, e o contrato, que não foi feito por mim, foi feito pela gestão passada, que eu não concordo com quase nada do que foi feito desse contrato, que fique muito claro isso, que não fui eu que fiz, né? Mas entrei sabendo, o trato interno, ele é duro. Eu fico indignado com muitas coisas que tem ali. E eu não posso falar, são cláusulas de confidencialidade que não foram feitas por mim. Mas numa conversa de sócio para sócio, eu posso falar tudo que eu tenho que falar. Tá? Que isso fique claro. Você falou outra coisa que me fugiu agora. Voltando, a impressão que eu fiquei é que a coletiva foi para deixar público... Não, e a questão da comunicação é o seguinte. Eu tenho muito respeito, por mais que o Vasco tenha surgido do Remo, eu tenho muito respeito porque as pessoas só se interessam praticamente pelo futebol. Isso é uma verdade. Tá? Então as pessoas pediam para eu falar. Tá? E internamente, numa conversa de achar o melhor momento para falar ou não, e o que falar ou não, quando a gente começa a divulgar que a nossa rede social do Instagram é o CRVG, que as pessoas ainda não entenderam, é o CRVG, ali a gente ia municiando algumas coisas do que eram feitas. Em um mês de gestão, tinha um mês de gestão, e as pessoas queriam, Pedrinho tem que falar, Pedrinho tem que falar. Só que a gente, quando soltava ali de outros esportes, as pessoas, a gente não quer saber disso. As pessoas são Vasco, entre aspas, são Vasco só futebol, que é o que interessa para a maioria das pessoas. E eu não podia, naquele momento, dar uma coletiva, por mais que eu não falasse nada, porque automaticamente, no meio de uma competição, e essa foi uma discussão,
Fala ou não fala? Porque se ganha e fala, tá atrapalhando. Se perde e fala, é oportunista. Eu não via de nenhuma das duas formas. Eu via como um presidente comunicando com o seu torcedor. E eu não posso ter o resultado como parâmetro de uma comunicação. Mas como existe uma política que ainda é suja, eu tive que brigar, no bom sentido, internamente, para encontrar o melhor momento. Até que eu falei o seguinte, olha só, parou, eu só vou falar então agora quando acabar o campeonato. Porque as pessoas estão numa ideia de que se fala isso, se fala... Então, quando acabar o campeonato, eu falo. E nesses 2 meses aí, eu fico apanhando, mesmo sem as pessoas entenderem o porquê que eu não estou falando. Porque eu não queria que as pessoas traduzissem isso como qualquer problema ali, atrapalhasse o futebol e eu ainda levar uma culpa que eu não tenho, de tantas outras que eu tenho levado. E, infelizmente, o Vasco saiu antes da final do estadual. E aí a gente espera, uma semana mais ou menos, para fazer essa colocação. E a colocação nada mais é, Dieguinho, do que a verdade, a transparência com o torcedor. Porque eu poderia fazer tudo aquilo que as pessoas querem que eu faça, que seria uma irresponsabilidade pessoal e administrativa com o clube. Então as pessoas falaram assim, você é o presidente, tem que entrar lá no CT, você acha que alguém vai te barrar? É lógico que eu acho que ninguém vai me barrar. Se eu chegar lá no CT hoje, e o segurança vier abrir o portão, Pedrinho, vou ligar lá para ver se tá liberado, pode entrar. Mas o que eu vou fazer no CT? Essa é a questão. O que eu vou fazer no CT? Quando eu falo que eu não participei do planejamento esportivo, que eu não conheço os atletas, que eu não fiz dispensa, não fiz contratação, que eu não participei de nada do que se diz futebol, o que eu vou fazer lá no CT? As pessoas querem que eu entre lá para dizer, eu tenho autoridade para entrar aqui? O que efetivamente isso representa hoje eu indo lá? Nada. Nada. Eu, quando eu entro para a presidência do Vasco, eu entro na intenção de colaborar, de construir, mesmo sabendo que eu tenho 30%, mas eu sou sócio. Se a gestão passada teve uma atitude passiva, o problema é dessa gestão que passou. Isso não pode ser padrão de comportamento entre sócios. Se aquela gestão quis não saber do futebol, o problema é dela. Eu não concordo com isso. A minha intenção é colaborar. É construir. Pedrinho, lembra da analogia que eu fiz do carro? Então tá bom, se você você não tem o controle desse carro, você não é o motorista desse carro, né? Você tá atrás do carro com 30%, mas você tá dentro desse carro. O que você poderia fazer? Eu poderia ajudar. Fazendo analogia, o GPS, você dá uma direção. Se o motorista, você fala vira à direita, o motorista quer ir à esquerda, eu vou recalcular a rota. E vou, dentro do meu conhecimento, humildemente, vou tentar dar uma outra direção. Mas quem está no controle não sou eu. E eu sei disso, mas eu vou estar ali sempre recalculando. Então a minha intenção sempre foi colaborar, sempre foi participar. Agora, se é uma escolha que eu não participe, ok. Mas publicamente eu não posso falar, mas internamente eu posso. Então toda a indignação que o torcedor tem, eu tenho. Toda a indignação de ver praticamente a metade do aporte indo embora e o Vasco não ter desempenhado, eu também tenho. E isso internamente é cobrado, que fique claro. A minha indignação, ela pode não vir numa entrevista pela questão da confidencialidade, mas internamente o torcedor pode ter certeza que ele está sendo representado e muito mais do que ele imagina. E muito mais do que o torcedor imagina.